Bem-vindos, bem-vindos. Quem está aqui presencialmente, quem vai estar vendo no vídeo um pouquinho mais tarde, parte desse nosso encontro. Nós estamos reiniciando a leitura da Torá. Essa semana, Shabat Bereshit, o reinício. Nós estamos sendo inundados com a presença dessa energia que facilita para nós o recomeço. O estudo da Torá, ele nada mais é do que um abraço divino que nos segura, que nos eleva, que nos dá essa alegria de saber que nós vamos continuar. Passamos por um processo de término, mas o término e o fim significa um recomeço. É exatamente isso que a gente está passando pela vivência agora. Nós fizemos a leitura da última porção da Torá, em Simchat Torá, que é esse dia em que se dança com a Torá, e nesse mesmo dia não se espera até a Shabat seguinte para fazer a leitura de Bereshit. Nesse dia, se faz a leitura da última porção e se lê o início da porção Bereshit, para mostrar o quê? O que a gente já está tendo aqui de exemplo? Que toda morte, todo término é um recomeço. Os nossos olhos podem aqui estar pensando que acabou e agora começou o novo. Mas aqui nós vamos ter várias reflexões para pensar nesse recomeço. Primeiro, quando a gente pensa nessa porção Bereshit, nós estamos começando esse novo livro, que é o livro do Gênesis. E antes da gente entrar no Bereshit, nós vamos lembrar que nós estamos ainda no mês de Tishrei, que traz a inteligência da letra Lamed. Quando a gente pensa na última palavra da Torá, que é Israel, que é o povo de Israel, os filhos de Yaakov, os filhos do povo hebreu, aqueles que representam o povo hebreu. Lembrando que quando a gente fala povo hebreu, nós não estamos falando aqui de pessoas que seguem a religião, a tradição judaica, somente. Nós estamos falando daqueles seres cuja função da alma é fazer uma ligação, é fazer uma ponte entre essa consciência desse Deus único, desse Deus que é uma somatória de todas as consciências divinas representadas por cada um de nós, aqueles que decidem assumir essa missão de trazer essa força da união e de, nas suas ações, colocar essa sabedoria. A gente fala sabedoria da Cabala, não é algo intelectual, está longe de ser simplesmente algo intelectual, mas é uma forma de viver, uma forma de seguir dentro dessa jornada divina, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós não estamos aqui simplesmente para pagar conta, nós não estamos aqui simplesmente para criar uma família e só fazer os nossos filhos crescerem, nós não estamos aqui simplesmente para realizar o seu trabalho e trazer sustento. Tudo isso faz parte. Mas se tudo isso não tiver essa ligação que está sustentando e dando fundamento para tudo isso, a nossa vida absolutamente não teria nenhum sentido. E o recomeço também não teria sentido, porque a gente estaria finalizando uma etapa e a partir daí não teria mais o porquê da continuação. E quando a gente pensa
nesse recomeço da materialidade, como tudo isso está relacionado. Porque cada um de nós faz planos, cada um de nós faz metas, cada um de nós tem um objetivo e pensa hoje, no futuro, num lugar que quer estar daqui a algum tempo. Talvez a menina jovem pense, não sei se hoje em dia elas pensariam nisso, mas talvez a menina nova pense, um dia eu quero casar, ter a minha família, ter os meus filhos. Ou então, pode até ser que então, no século XXI, o sonho vai ser, olha, eu quero ser uma grande executiva e eu quero ser líder numa empresa. Qualquer um desses dois caminhos objetivos, quando essa pessoa chegar lá, vai ter uma continuação. Porque a gente faz o plano e não é o plano. Quando a gente chega no plano, se seja algo de uma vida, a gente chegou no plano, quando a gente chegou nesse plano, ainda tem a continuação. Porque o processo ainda continua. Então, talvez a nossa mente lógica sempre vai dizer para nós que a gente vai fazer o plano, que a gente vai criar o objetivo. Mas, na verdade, quando a gente chegou naquele ponto, a gente ainda continua. Isso mostra para nós, de novo, o processo que a gente está vivendo agora, que é essa continuação. A nossa vida é fazer esses planos e fazer essas marcações. Mas não é só porque aquele filme acabou, ou a novela com o casamento, que a partir daí não existe o amanhã. Chegou naquele momento, mas aí vão existir novos momentos, vão existir novos planos, vão existir novos objetivos. E tudo continua de uma forma mais ampla. Porque, por mais que a gente queira permanecer naquele mesmo lugar, por mais que a gente pense que agora a gente já aprendeu muito, que a gente já aprendeu tudo, que a gente já chegou no máximo da nossa eficiência, no máximo da nossa excelência, de alguma forma a vida nos coloca numa nova posição para que a gente ainda assim continue seguindo em frente. E não basta seguir em frente, a gente tem que seguir em frente melhor. Porque, novamente, Cabala 1, não basta ser bom, não basta achar que a gente conseguiu chegar num ponto em que tudo agora vai dar certo. Eu já fiz a minha parte. A gente olha para pessoas maravilhosas. Às vezes isso não está acontecendo na vida única daquela pessoa. Mas a gente olha para pessoas maravilhosas, pessoas que fazem coisas lindas, pessoas que são doadoras de tempo, de dinheiro, de amor, e passam por dificuldades que a gente fica se perguntando como pode essa pessoa estar passando por isso depois de tudo que ela já fez. E quando aquilo acontece com a gente, então? Aí nós vamos pensar, puxa, eu quero entender por que isso está acontecendo comigo. Afinal, o que é que foi que eu fiz de errado para isso estar acontecendo comigo? E a gente tem essas dúvidas. E falar de Bereshit é falar de uma semente que no dia que a gente conseguir entender ela profundamente, nós vamos conseguir entender o sentido de absolutamente tudo isso. Falar de Bereshit é pensar nesse momento em que eu sou convidado para ir além, entendendo a semente da criação. Entender a semente da criação, não só do meu ser, não só do meu pensamento, não só do meu mundo, não só da minha consciência, porque em muitos momentos eu tenho certezas e eu acho que eu sei tudo, e eu estou segura de que tudo que está acontecendo está no meu controle,
e que eu entendo essa figura divina do meu Deus, que é puro amor, e eu estou aqui entregue de coração, sabendo que Ele não quer me fazer sofrer, mas quando eu estou naquele momento do sofrimento, uma mensagem, sem que eu queira, vem na minha cabeça e eu penso, puxa vida, por que eu estou sendo castigado por isso? Será que existe a condição desse castigo? Será que esse momento, o quanto verdadeiramente o meu coração, ele está convencido de que esse momento talvez é o momento mais maravilhoso que eu poderia estar enfrentando, ao invés de eu olhar para este momento e pensar, puxa, isso não deveria estar acontecendo comigo, porque eu não deveria estar passando por isso. Eu não merecia estar aqui agora. A semente que nós estamos plantando nessa semana é esta semente. A semente de um processo que a gente acha que entende, mas quando a gente fala do pecado original, quando a gente fala da queda, quando a gente fala sobre Adão e Eva, quando a gente pensa nessa conversa que parece uma história de criança, mas ao mesmo tempo parece que não tem nem pé nem cabeça, se a gente conseguisse entender profundamente essa história, a gente ia conseguir agregar um pouco mais de certeza na força dessa semente. A gente sabe que quando a gente faz a leitura de um livro da Torá, quando a gente pega um dos 5 livros e a gente lê a primeira paraxá daquele livro, nós estamos com a semente daquele livro. Quando nós estamos lendo a primeira porção do primeiro livro, que é o livro de todos os livros, nós estamos encontrando aqui a semente da semente da semente. E ali aparece a história da criação do nosso mundo. Aparece a história de Adão e Eva. Aparece a história de Caim e Abel. E a gente, quanto que a gente já não escutou sobre essas histórias? E eu pergunto para vocês, eu pergunto até para mim, o quanto eu entendo, quanto eu consegui absorver desses conceitos que estão escritos aí? Será que eu entendo? Eu vou dizer para vocês, cada ano, chegar nesta porção é um grande desafio para mim, porque eu não sei quantos anos nós estamos aqui nesse mesmo lugar. São muitos. Eu não sei quantos anos eu estudo essa parte, são muitos. E eu confesso para vocês que eu quero sempre aprofundar mais, que seja uma pequena, infinita parte. Porque o dia que alguém conseguir entender e colocar dentro do seu coração a palavra leve, porque eu estava falando para vocês, e no fim o pensamento ele voltou agora. Obrigada. Lev quer dizer coração. A última letra da Torá, Israel, Lamed. A primeira letra da Torá, Bereshit, Beit. Lev é a união do Beit com o Lamed. Então, aqui a gente já tem mais uma pista de que nós vamos conseguir fazer a união de todos os processos que começam e terminam através do nosso coração. A nossa lógica vai sempre ter 1000 explicações, que vão sempre nos tirar do caminho do coração. Porque o caminho do coração não é explicado pela lógica. O caminho do coração, a gente consegue tocar nele quando nós estamos aqui tentando entender essa linguagem que está contida aqui neste livro. Uma linguagem que precisa ser entendida numa dimensão muito acima da dimensão literal de cada uma dessas palavras. Porque quando literalmente eu leio essas palavras,
eu vou pensar numa maçã que não faz o menor sentido. E eu confesso para vocês que essa é uma das coisas que sempre, a dúvida de todos os anos, mais procurar, mais explicações e mais explicações e mais explicações. Afinal, o fruto, maçã, trigo, uva, figo, qual é a resposta certa? Alguém vai poder afirmar? Nós sofremos até hoje das consequências deste erro, pelo simples motivo que a gente continua errando exatamente igual. A gente repete exatamente o mesmo erro e o mesmo pecado até hoje. Por que é que está na nossa natureza saber que algo é errado e ainda assim continuar a repetir? Nós estamos aqui já há muitos anos. Várias vezes eu falo, eu não posso responder por vocês, então eu falo por mim. Eu admito que eu erro, eu faço coisas que eu não deveria fazer, eu sei que eu não deveria fazer, mas existe uma voz que atua dentro da minha consciência que traduz para mim que é bom eu fazer aquilo que é errado. E eu caio e eu erro, mesmo sabendo que eu não deveria cair. Eu estou num processo de aperfeiçoamento. Eu espero que todos que estão aqui agora não estão aqui à toa. Estão aqui porque também querem ser pessoas melhores, pessoas mais evoluídas, não querem ter essa jornada de vida passando sem sentido. Eu não quero chegar no fim da minha vida e olhar para trás e pensar, puxa, eu estou no mesmo lugar que eu estava no começo. Não, eu quero estar muito acima. Essa é a minha vontade. Ainda mais agora que nós estamos no recomeço. Então, eu quero ter o maior entusiasmo para conseguir seguir. Nós trabalhamos no mês de Elul todas as nossas fraquezas, tentando cuidar dos nossos erros, para que a gente conseguisse avaliar e tentar não repetir. E, de repente, a gente chega aqui para um recomeço, já recebendo essa história de um pecado que foi feito por sei lá quem é esse Adão, sei lá quem é essa Eva, eu nem sei se existe esse paraíso, e de repente eu sou obrigada a pagar o preço de estar aqui nesse mundo do caos para corrigir algo que eu não fiz. Mas agora, o tempo. Se eu continuo repetindo esse mesmo erro, será que eu não tenho responsabilidade nele também? Então, eu comecei primeiro a falar para vocês da repetição. A gente repete. Repete algo que é muito difícil da gente entender, porque agora é o segundo conceito. Por que essa porção é tão difícil da gente conseguir internalizar? A árvore do conhecimento do bem e do mal. A ligação entre o bem e o mal. É claro para vocês o que é o bem e o que é o mal? É claro para vocês quando vocês vão decidir agir, quando vocês estão errando ou quando vocês estão acertando? Para mim não é. Tá? De novo, eu falo sempre, eu não vou acusar ninguém, mas eu falo a mim mesmo. Para mim não é. Então, já é uma situação de não conseguir separar. Isso já está presente lá na Eva. Porque tanto Adão quanto Eva eram seres que tinham a semelhança com Deus. Eles estavam num nível, almas, se dizia que o tamanho, vocês já devem ter escutado falar, que Adão era um gigante. Por que Adão era gigante? Diz que o tamanho dele era do chão até o céu. Nós estamos aqui falando de uma dimensão energética. Mas vamos aqui imaginar o tamanho desta alma
que do chão até o céu, semelhante a Deus. Essa alma gigante não sabia o que era certo, o que era errado, não sabia diferenciar o bem e do mal. E eu falei para vocês agora há pouco, o mundo já estava criado. A luz já existia e o mal também. Mas o que não existia, a ligação entre o bem e o mal. Quando Adão e Eva tiveram essa interferência entre o conceito do bem e do mal, o bem e o mal entraram dentro desses seres. E aqui a queda. Se a gente lê o Evangelho ao pé da letra, a gente está entendendo aqui que a justiça é aquele olho por olho, dente por dente, né? Roubou, paga, né? Você tirou de mim, eu tiro de você. Mas como a gente é cabalista e a gente estuda a cabala e a gente lê o Evangelho com o olhar da cabala, a gente vai entender aqui que nós temos aqui Jesus falando para nós que essa nossa passagem, novamente, não é por acaso. Nós estamos aqui para fazer uma correção. A gente olha para o céu, diz que vai fazer sol. A gente vê a nuvem, vê cair a água, vai chover. São as leis da natureza. Os nossos olhos entendem isso. Os nossos olhos acham que eles vão ficar julgando o outro e que com isso a gente vai conseguir entrar dentro da lei. Mas isso é muito superficial. Porque quando ele diz aqui, você vai até que a justiça te meta na prisão, enquanto não pagares o último centavo, eu digo aqui para vocês, a nossa vida aqui na Terra é uma prisão para a nossa alma. Esse corpinho minúsculo é uma prisão para a nossa alma. Só que nós estamos aqui fazendo um trabalho de uma correção, inclusive a correção do pecado de Adão e Eva. Nós estamos aqui lutando, não é só por cada um de nós. Nós estamos aqui lutando por absolutamente toda a criação. A cada momento é a criação de toda a criação. E está nas mãos de quem fazer isso? Cada um de nós. E olha o que o Papa Francisco fez de comentário aqui. Ler os sinais dos tempos na realidade atual. Sempre que intentamos ler os sinais dos tempos na realidade atual, é conveniente ouvir os jovens e os idosos. Tanto uns como outros são a esperança dos povos. Os idosos fornecem a memória e a sabedoria da experiência, que convida a não repetir tontamente os mesmos erros do passado. Os jovens chamam-nos a despertar e a aumentar a esperança, porque trazem consigo as novas tendências da humanidade e abrem-nos ao futuro, de modo que não fiquemos encalhados na nostalgia de estruturas e costumes que já não são a fonte da vida no mundo atual. Os desafios existem para ser superados, sejamos realistas, mas sem perder a alegria, a audácia e a dedicação cheia de esperança. Não poderia ter sido mais perfeito o comentário, mais perfeito, mais enquadrado dentro dessa energia dessa semana. E se cada uma das linhas que a gente lê no começo dessa porção tá lá, haja luz, essa palavra, que seja luz, que haja luz, ela está fazendo para nós um convite. Mas já que a gente aqui está plantando semente, ao invés de um convite, a gente pode aqui assumir. Esse seja, pode ser algo que nós estamos assumindo. Que haja luz quer dizer que alguém faça a luz. Não.
Que seja a luz um comando. Que seja a luz através do meu ser, através das minhas palavras, através das minhas ações, através da minha consciência. Eu estou na semente. E eu quero me comprometer a seguir da melhor forma possível. Ponto. Nada mais. Obrigada pela presença de vocês.